Pois bem, hoje vamos dar sequência nas nossas exposições, nossos estudos nas cartas do Apocalipse. Nós já temos feito 3 estudos, na verdade 4, né? Porque começamos pela última, depois voltamos lá para a primeira, quando resolvi realmente fazer uma série. E hoje chegamos finalmente à carta à igreja em Tiatira. Mas não vamos fazer a leitura nesse momento agora não. Aguarda um pouquinho, daqui a pouco a gente começa. Bom, imaginem que vocês estão planejando comprar uma casa, tem uma certa quantia e encontram uma casa, né, muito boa, grande, espaçosa, uma casa realmente do jeito que vocês querem, do jeito que vocês desejam comprar. Só tem um problema. O valor que o dono está pedindo por essa casa é basicamente o dobro do valor que você tem para pagar. Você não tem de onde tirar mais. E depois de muito tempo de negociação, o dono da casa faz então uma proposta a você. Só, olha, eu tiro metade do valor da casa, fica exatamente no valor que você pode pagar. Só que com uma condição. Eu vou ficar com um prego nessa casa. Somente um pregozinho. Esse prego vai ser meu pro resto da vida. Colocar aqui na porta da frente aqui, eu vou pregar aqui, e esse prego, somente esse prego vai ser meu. O resto da casa é todo seu. E aí, vocês aceitariam esse negócio? Topariam a casa pela metade do preço, sendo que somente aquele pregozinho vai ficar lá com o dono, o antigo dono? Provavelmente, né? Negócio bem tentador, né? Aguarda aí essa história que lá na frente a gente utiliza ela, só para chamar a atenção de vocês para esse pregozinho na casa. Outra pergunta. Eu acredito que todos aqui já ouviram falar nesse ditado: uma maçã podre estraga todo um cesto, né? Ou estraga todo o resto. Acredito que todos já ouviram sobre isso, inclusive a gente utiliza muito, né, no nosso dia a dia. Será que isso é realmente verdade? Será que uma maçã, quando ela está estragada, ela, digamos, ela vai estragando as outras que estão ao redor? Será que é mesmo verdade ou é só impressão nossa? De fato é verdade, certo? A maçã e outras frutas também, não só a maçã, elas liberam um certo hormônio chamado etileno, que tem esse poder, essa capacidade de acelerar o processo de amadurecimento. Então, logicamente, vai apodrecer mais rápido que está ao redor, né? Vai amadurecer mais rápido e logo depois do amadurecimento a gente sabe que a fruta começa a apodrecer. Então, de fato, isso é verdade, mas nós comumente não utilizamos esse ditado aqui para falar de frutas, nós utilizamos para falar de pessoas, né? Geralmente assim, a gente percebe, por exemplo, uma pessoa se infiltrando num grupo digamos assim, de amigos ou de familiares que a gente tem como boas, bem intencionadas, e aquela pessoa com más intenções, aquela pessoa má, né? A maçã podre, começa a se aproximar e logo já vai estragando ali, colocando sua má influência. Então a gente costuma dizer, aquilo ali é uma maçã podre e vai estragar, né, as outras. E foi exatamente isso que aconteceu, né, nessa igreja em Tiatira. Essa é a situação que nós temos lá. Uma maçã podre estragando as outras que estavam ao redor. Na carta a essa igreja, nós vamos ver características que devem estar em toda a igreja do Senhor. Lá não eram somente maçãs podres, lá também tinham coisas boas. Mas também vamos ver nessas características ruins. Vamos ver coisas ruins que estavam acontecendo nessa igreja. E nós veremos também como o Senhor Deus, ele é misericordioso conosco e com todos que, né, estão na situação da igreja. O Senhor Deus, ele é muito paciente, muito longânimo. Então, nós vamos ver sobre isso. Vamos à leitura. Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 até o versículo 28.
Só completando o que eu estava dizendo, o Senhor é longânimo, é muito paciente, mas ele também é justo e ele julga, ele não vai deixar o pecado impune simplesmente. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Nosso Deus, Pai amado, Deus santo e maravilhoso, mais uma vez, ó Pai, nós nos reunimos aqui, graças, ó Pai, à Tua bondade, o Teu amor e a Tua misericórdia. Nós te louvamos por isso, ó Pai amado, nós te louvamos pela Tua palavra que o Senhor nos deixou para nos ensinar, tantas lições importantes, ó Pai, tantos alertas, tantas palavras de esperança e de conforto, e que o Senhor, ó Pai, nessa tarde, venha nos guiar, nos direcionar com Teu Espírito Santo, que possamos, ó Pai, ler o que a Tua palavra está nos dizendo e que possamos colocar em prática em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, a capacitação do Teu Espírito Santo para que toda essa obra seja completa em nossas vidas. Nós pedimos, Senhor, também pelos irmãos e todo e qualquer ouvinte que esteja assistindo através do vídeo, que o Senhor esteja abençoando a cada um. Nós oramos pedindo mais uma vez a Tua direção para este tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, como é comum, né, eu tenho feito sempre nessas cartas, fazendo uma contextualização e ao mesmo tempo já aproveito para fazer uma breve revisão. A contextualização, principalmente nessas cartas do Apocalipse, são muito importantes, né? Infelizmente, nessa nós não temos tantos fatos como tínhamos em outras, né? Mas vamos ver o que sabemos. Nós vimos, né, desde o início que o Senhor Jesus, ele passou todas essas profecias, tudo que tinha de acontecer no futuro, né, e também o que estava acontecendo naquele momento nas igrejas, ao apóstolo João, quando ele estava na ilha de Patmos. Daí, o seu emissário saiu entregando as cartas àquelas igrejas, passou primeiramente, né, seguiu a rota do correio imperial, digamos assim, e chegou à primeira cidade, que foi Éfeso. Lá nós vimos uma igreja com um zelo muito grande pela doutrina, que não permitia que falsas doutrinas entrassem na igreja, mas, ao mesmo tempo, era uma igreja que estava fracassando no amor, né? Eles tinham perdido o primeiro amor. A segunda cidade da rota era Esmirna,
onde havia uma igreja atribulada, uma igreja que estava passando por muitas perseguições, uma igreja pobre financeiramente, mas que o Senhor Jesus disse que era rica, né? Na verdade, eles eram ricos, e uma igreja que não sucumbiu à idolatria, mas se manteve firme. É uma das duas igrejas a quem o Senhor não dirige nenhuma acusação. Finalmente, né, na última vez, nós chegamos a Pérgamo, onde nós vimos que existia uma igreja que não negou o nome do Senhor, mesmo em meio a grandes perseguições. Porém, naquela igreja também haviam falsos ensinos, né? Tinham pessoas que sustentavam a doutrina de Balaão e os nicolaítas, que estavam atraindo aqueles cristãos para o pecado, para a imoralidade. Então, o Senhor também faz uma acusação a essa igreja. E chegamos hoje à quarta cidade da rota, que era Tiatira. E o que dizer sobre essa cidade? O que nós sabemos sobre Tiatira? De todas já vistas, e na verdade todas as cidades das 7 cartas, Tiatira era a menos de todas, digamos assim. Era a menos importante, a menos conhecida. Não existia absolutamente nada lá em Tiatira que tivesse um grande destaque assim que a gente possa colocar. Não era muito rica, tinha riquezas, mas não era aquela coisa absurda, como tinha, por exemplo, em Laodiceia, né? Que eles eram muito ricos. Não tinha um grande centro de adoração ao imperador ou aos deuses, não tinha uma grande biblioteca, não tinha um grande teatro. Eles não se destacavam em absolutamente nada. A única coisa que ainda tinha, digamos assim, a se destacar lá, mas não era de chamar tanta atenção assim por questão de poder, era a questão comercial. Porque lá, né, como já disse, fazia parte da rota imperial, do correio imperial, e também era a rota do comércio, pois a comercialização entre a Europa e a Ásia sempre passava por Tiatira. Então tinha esse destaque. Além disso, lá, né, justamente devido a esse comércio, existiam muitas guildas. Era a cidade lá da região que tinha mais guildas. E o que eram essas guildas? Era como se fossem os sindicatos de hoje, né? Eram organizações, grupos, de acordo com as profissões. E esses grupos, eles tinham um grande poder, exerciam um grande poder na cidade, certo? Ele era meio que tomavam de conta de todo aquele ramo. Então, certamente, qualquer pessoa que se propusesse a entrar nos negócios do mercado, ou participava dessas guildas, ou não iria obter sucesso. E isso, certamente, era uma grande dificuldade para os cristãos. Por quê? Porque essas guildas ou sindicatos, eles frequentemente promoviam refeições, né, em comum para os seus membros, os seus sócios, digamos assim, e nessas refeições geralmente tinha a adoração a alguns deuses, né, era como se fosse o padroeiro de cada sindicato. Seguia-se de festas com bebedices, orgias e aquelas coisas que a gente já viu nas outras cartas. Então, não era realmente algo saudável para um cristão participar desses negócios, né, dessas guildas. Porém, como eu já falei, se não participasse, não teria prosperidade nenhuma naquela cidade. Deixa eu ver mais outra coisa. Outro fato a se destacar também sobre a cidade é que ela era basicamente uma cidade militar. Ela foi reconstruída, né, basicamente como uma fortaleza, mas o seu objetivo não era de se manter ali intacta, né, indestrutível. O único objetivo de Tiatira estar ali era para dar tempo à capital do império naquela região, na Ásia, que era Pérgamo. Ou seja, era para ganhar tempo. Não era, digamos, eles não consideravam essa cidade como importante, era apenas para ganhar tempo. Então, qualquer ameaça que viesse daquela região teria que primeiro passar por Tiatira. Isso nos mostra, né, que realmente não era uma cidade de destaque, era apenas um ganha-tempo para Pérgamo. Não existia importância nenhuma a se destacar naquela cidade. Sobre a carta a Tiatira, ela vai seguir basicamente a mesma estrutura das outras que nós já vimos. Nós vemos a apresentação do Senhor, em seguida nós vemos um elogio e depois a acusação
com a solução no final, né? E o prêmio vai seguir essa mesma estrutura. E hoje aqui eu quero desenvolver 3 pontos, que são o que toda igreja deve ter, nós vemos aqui nessa carta, o que estraga uma igreja e, por último, a solução para os problemas de uma igreja. Vamos caminhar em cima disso. Mas antes de entrarmos nesses pontos, vamos ver a apresentação do Senhor, no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Da mesma forma que na carta anterior a Pérgamo, o Senhor Jesus não faz uma apresentação que denota um conforto, esperança àqueles cristãos. Pelo contrário, é uma apresentação que mostra severidade. Na outra, ele falou que ele era a espada afiada de 2 gumes. Isso já mostra que vinha algum julgamento ali. Ele era a espada que iria cortar. Aqui, ele se apresenta, né, como o Filho de Deus. Essa, na verdade, é a primeira e única vez que nesta carta nós temos o Senhor Jesus falando que é o Filho de Deus. Temos muitos em outros textos, mas em Apocalipse é o único. E o que ele está querendo dizer com isso? Ele está mostrando a todos aqueles cristãos que ele tem todos os atributos e toda a autoridade que o Pai tem. Ele tem poder e com seus olhos como que de fogo, né? Ele pode olhar no mais íntimo daquela igreja, no mais íntimo de cada um de nós e ver tudo, ver os nossos pensamentos, as nossas intenções, ver aqueles pecados que estão ocultos e não somente ver aquela parte bonita que tem na igreja, os ornamentos, mas ele vê tudo. E com os seus pés polidos, né, como bronze, ele está demonstrando que ele tem poder também para pisar e destruir, para julgar, para pisar e destruir, se assim ele achar necessário, se ele achar que a igreja ou qualquer um é culpado daquele pecado. Então, ele pode ver tanto o que está por fora como o que está por dentro. Ele tem poder e autoridade, porque ele é Filho de Deus, para julgar. E foi com esses olhos de fogo que o Senhor viu todas aquelas boas coisas, boas características que aqueles irmãos estavam praticando, né? Aquelas boas obras que toda igreja deve ter. E quais eram elas? Verso 19, que toda igreja deve ter. Ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Isso no verso 19. Como nós já dissemos, né, falei no início, Tiatira não era uma cidade realmente muito importante, não se destacava. Era a menor de todas elas. E mesmo assim, um fato interessante a se destacar é que é a maior carta das 7. E também vou dizer que é a mais complicada de se interpretar. Isso nos mostra como o Senhor, ele não dá atenção, ele não tem cuidado somente daquelas igrejas ou daquelas cidades grandes, daquelas cidades importantes. Ele não cuida somente desses. O Senhor Jesus, ele não está olhando somente para aquelas grandes igrejas que tem lá na capital, com 300, 400, 500 membros, igrejas fortes, poderosas, não. Ele também está olhando para cá, para a igreja bíblica de Morada Nova, uma igrejazinha pequena, com 16, 17 membros e mais alguns outros, né, que estão chegando. Uma cidade minúscula, sem grande importância. Ele está olhando para nós também nesse momento. Não é porque Tiatira não tinha importância que o Senhor Jesus deixou passar. Não, na verdade, ele dedicou a sua maior carta a essa igreja. É um fato interessante de se destacar. Ele está cuidando pessoalmente de cada um de nós. Ele não cuida também só do geral, ele cuida pessoalmente das nossas vidas. Ele se preocupa com cada detalhe das nossas vidas. Em Tiatira, mesmo sendo uma cidade inexpressiva aos olhos humanos,
com os seus olhos de chama de fogo, o Senhor Jesus ele pôde observar essas 6 características. A primeira delas, operosidade. Conheço as suas obras. A gente viu que essa igreja tinha obras, eles realizavam as coisas. O amor, ele disse, eu conheço o seu amor. A fé, conheço a sua fé. O serviço, a perseverança e, por último, o crescimento. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. A igreja pode até ter outras características, mas essas 6 são fundamentais, são muito importantes para uma igreja ter. Essas 6 características aqui que foram colocadas. Ela deve ser operosa, deve ter obras, deve praticar obras. Nós já vimos o Senhor condenando igrejas por isso, por não estarem fazendo obras, por serem igrejas fracas. Essas obras, elas devem ser motivadas pelo amor. Aquilo que estava faltando lá em Éfeso, lembra? Eles estavam fazendo alguma coisa, mas sem amor. Eles tinham perdido o amor pelo Senhor Jesus. A gente não pode também estar só fazendo as coisas por fazer. Precisamos ter amor. Amor ao Senhor, amor uns aos outros, amor ao meio em que vivemos, digamos, a nossa igreja, aos nossos irmãos. Não é só fazer por fazer. Ele não quer só assim. E essas obras devem ser alimentadas pela fé, algo fundamental também. Sem fé, nós não podemos agradar a Deus. É isso que nós temos. São demonstradas através do serviço, o serviço aos necessitados, o serviço de evangelismo, o apoio aos irmãos mais fracos. E essas obras devem ser feitas com perseverança. É muito comum, né, a gente desanimar. Quando a gente começa a fazer alguma coisa, de repente vem alguma dificuldade, vem alguma barreira e a gente desanima. Mas aqui ele diz, vocês estão perseverando. Certamente havia dificuldades lá também. Havia perseguição. Já falei que qualquer um daqueles irmãos lá em Tiatira que se propusesse a negociar e não participar dessas reuniões dos sindicatos, iria enfrentar dificuldade. Mas mesmo assim eles estavam perseverando. E, por fim, essas obras devem ser aperfeiçoadas com o crescimento. Eles não estavam fazendo as mesmas coisas que estavam fazendo no início. E tampouco eles diminuíram. Na verdade, aqui a gente tem que eles aumentaram. Eles estavam agora fazendo mais do que eles estavam fazendo no começo. Isso é uma grande lição para nós. Às vezes a gente pensa, não, já estou fazendo o suficiente, eu já estou fazendo A, B, C, D, já está bom. Mas essa igreja aqui mostra que eles estavam fazendo mais coisas ainda. Eles não tinham parado só no ponto onde eles começaram, digamos assim. Seria realmente maravilhoso, né, se pudéssemos ouvir isso do Senhor Jesus. Será que o Senhor Jesus falaria isso da Igreja Bíblica de Morada Nova? Será que ele estaria dizendo que nós temos essas 6 características? Vou deixar essa pergunta no ar aí para vocês. E aí, se Tiatira, ela tinha tudo isso, se ela continuava crescendo, inclusive, em todas as boas obras que ela estava fazendo, o que foi que deu de errado? O que foi que aconteceu, então, para essa igreja chegar a uma situação tão deplorável como é descrita lá nos versos a seguir? O que foi que aconteceu? Qual foi o problema dessa igreja? Que acusação o Senhor teria contra uma igreja que é tão ativa, que tem inclusive características que não foram citadas até em Esmirna, a única igreja que não tinha nenhuma crítica? A gente vê que Tiatira tinha mais boas características do que eles. Por um lado, lá, né, tem esses elogios às boas obras, mas pelo outro a gente percebe aqui uma grande crítica, que era a tolerância ao pecado. Existiam pecados naquela igreja e a igreja simplesmente estava tolerando, estava deixando acontecer. Bem semelhante ao que nós temos lá na carta anterior a Pérgamo, só que aqui a gente percebe que a situação era pior. A situação aqui já estava mais grave, o pecado já tinha tomado de conta de quase toda a igreja.
era mais sério do que mesmo lá em Pérgamo, onde existiam alguns que sustentavam a doutrina. Aqui, pelo que a gente entende, a gente olhando assim, o tom da carta é de mais severidade. Essa igreja ela estava apodrecendo de dentro para fora. Existia uma maçã podre naquele cesto. A gente olhava assim como você olha um cesto por fora, todo bonitinho, né? Aqueles cestos enfeitados, todo bonitinho por fora, mas quando a gente vai olhar lá dentro direitinho, o que a gente vê? Maçã podre e várias outras ao redor. Não eram todos os cristãos lá que estavam nessa situação, mas a gente entende que a situação lá estava feia, era muito grave. Era um cesto bonito por fora, mas cheio de maçãs podres por dentro. No verso 20, nós temos assim: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. A maçã podre aqui, no caso, era essa mulher, Jezabel, que pelo que foi exposto aqui, ela exercia uma forte influência nessa igreja. Todos os estudiosos concordam que o nome dessa mulher, de fato, não era Jezabel, o nome verdadeiro dela. Mas realmente nós não sabemos, a história também não conta e o texto aqui não deixa claro. Eles acreditam que ela recebeu esse nome por conta da semelhança a Jezabel que nós temos lá no Antigo Testamento, lá em 1 Reis, capítulo 16 em diante, acho que vai até o capítulo 24, se não me engano, falando sobre Jezabel, e depois retoma lá em 2 Reis, falando sobre a sua morte. Essa rainha, era a rainha esposa de Acabe. Ela era uma mulher realmente muito má. Ela influenciou de tal forma o seu marido, o rei, e consequentemente o reino, introduziu a adoração a Baal, e nisso veio uma série de imoralidades, uma série de perversões no povo, matou diversos dos profetas do Senhor Jesus, poucos foram os que escaparam. Elias, inclusive, foi muito perseguido por essa mulher, orquestrou de maneira maléfica mesmo, uma maneira maligna, a morte de um homem, Nabal, se não me engano o nome, se não estou errado. O rei queria adquirir o seu campo, e esse homem se negou a vender por ser herança, e essa mulher orquestrou a morte desse homem de maneira terrível. Se a gente acha terrível, por exemplo, a maneira como Davi orquestrou a morte do marido, da mulher com quem ele tinha adulterado, Urias, a maneira como ela orquestrou a morte desse homem foi muito pior, com falsa acusação, fazendo aquele homem ser apedrejado. Era realmente uma mulher terrível, uma mulher maligna. Então, as suas obras são semelhantes às obras dessa mulher aqui na igreja em Tiatira. E sobre esta mulher especificamente, infelizmente, nós não sabemos muito, nós não temos muita informação, além do que o texto já diz. Temos cogitações, os teólogos estudam e fazem levantam algumas hipóteses. Alguns pensam que ela era a esposa do pastor, do líder religioso daquela igreja, para essa mulher ter tanta influência, tanto poder sobre os outros. Não sabemos, pode ser que seja. Outros até cogitam que essa mulher poderia ser Lídia, uma mulher cristã, vendedora de púrpura, que era daquela cidade, que inclusive é mencionado lá em Atos 16. Alguns acreditam que pode ter sido ela, Depois ela foi, digamos, pervertendo o bom ensinamento que ela tinha recebido e acabou apostatando completamente. De fato, nós não sabemos. O que se sabe realmente, pelo que o texto nos diz, é que ela se declarava profetisa e estava ensinando e seduzindo outros crentes a se prostituírem. Estava conduzindo aquela igreja para um lamaçal terrível. Então, se nós não sabemos muito, nós não vamos gastar muito tempo pensando nessas hipóteses ou coisas do tipo. Na verdade, nós não sabemos nem mesmo como é que se dava essa prática, como é que de fato acontecia. Alguns
defendem que era justamente associado a essas guildas. Ela estava argumentando, estava induzindo aqueles cristãos a participarem desses eventos das guildas, né, com o pensamento de que não, isso aí não tem problema nenhum, afinal de contas vocês precisam sustentar a família de vocês, vocês precisam ter o lucro de vocês, então isso aí não tem problema nenhum, vocês vão lá, participam disso, depois vocês voltam para cá para a igreja e está tudo normal. Faz um certo sentido, mas mais uma vez, como eu falei, não temos comprovação de nada disso. Apenas sabemos o que o texto está dizendo e é o suficiente para termos esse alerta, que existia uma mulher lá, uma pessoa lá ensinando coisas terríveis àquela igreja e estava pervertendo, estava apodrecendo, estragando aquela igreja. Nós percebemos aqui a semelhança também na carta a Pérgamo, né, com relação aos falsos ensinos e o pecado sendo tolerado. E vejam, irmãos, como é impressionante, como que uma igreja que parecia tão próspera, que estava tendo tantas boas obras, crescendo, de repente cai num buraco desses. Tudo isso por conta de uma maçã podre, ou seja, de uma pessoa com falsos ensinos, cometendo pecado e levando outras pessoas a cometerem pecados, e o pior da situação, que é o mesmo lá de Pérgamo, não estava sendo confrontado, não estava sendo tratado. Um problema que não estava sendo resolvido. E aí, o final é sempre isso daí. Acontece com toda igreja que tolera o pecado. Qualquer igreja que passar a tolerar o pecado, tratar o pecado como algo normal ou como algo simples, banal, vai cair na mesma situação da igreja de Pérgamo e da igreja de Tiatira, que nós temos aqui hoje. Acontece também conosco individualmente, né? Se nós passarmos a tolerar o pecado em nossas vidas, não tratarmos logo disso, certamente isso também tomará de conta das nossas vidas. E um alerta que eu faço aqui, na verdade temos muitos alertas nessa carta, é que muitas vezes nós nos impressionamos com os pecados que estão lá fora, com as pessoas de fora, que não tem nada a ver com a gente. E nós nos esquecemos de observar e tratar os pecados que estão aqui dentro da nossa própria igreja. Nós cuidamos dos pecados dos outros, mas nós não cuidamos dos nossos próprios pecados, da nossa própria vida. Nós nos incomodamos com os pecados cometidos na família dos outros, mas nós não cuidamos de tratar dos pecados na nossa própria família. Infelizmente, a gente percebe muito isso. Eu tenho ouvido muito isso de algumas pessoas, infelizmente. Pessoas que passam tempo e mais tempo descendo a lenha em fulano, ciclano e beltrano, que não tem nada a ver com a igreja, enquanto isso a sua própria igreja está sendo comida por vermes. Pecados e mais pecados que não estão sendo tratados. É uma tendência olhar para os outros, né? O próprio Senhor Jesus já falou, já alertou sobre isso quando falava. A gente costuma dizer, né? Olha, só alguns exemplos de fala. Olha o que estão fazendo lá na igreja do fulano. E não olha para o que está acontecendo na nossa igreja. Olha a roupa de fulano, que absurdo, que pouca vergonha. E não cuida da sua própria vestimenta, da sua própria família. Você ouviu sobre o filho de fulano? Nossa, que absurdo, olha o que ele está fazendo. E não cuida dos seus próprios filhos. Então, um alerta que cuidemos em primeiro lugar da gente. A gente não pode fazer, digamos, muita coisa, ou talvez nada, pelos que estão lá fora, a não ser orar e evangelizar. Mas os pecados dos outros não tem nada a ver com a gente, daqueles que estão lá fora. As pessoas que estão no mundo, a gente não pode chegar lá e confrontar como a gente deve confrontar aos de dentro, aos daqui. Daqui a gente cuida, lá de fora é com Deus. A gente evangeliza e ora. Infelizmente, a gente percebe muitas vezes as pessoas tentando cuidar do problema lá fora, nota muito o problema que está acontecendo lá fora, fulano, ciclano, beltrano, que está cometendo tais e tais pecados, enquanto isso, a situação feia está aqui bem pertinho, tem uma maçã podre bem pertinho e não está cuidando disso, né? Eu poderia passar a tarde inteira falando exemplos de situações como isso. Eu digo, irmãos, porque eu tenho ouvido
situações desse tipo, né? Infelizmente, de até líderes religiosos dessa forma. Um outro alerta é sobre os perigos da tolerância do pecado. Lembram daquela pergunta que eu fiz no início sobre a casa? Que alguns aqui até responderam que sim. Eu acho que eu também toparia. Mas isso aí faz parte de uma historinha bem simples, talvez até conhecida de alguns. Existia esse homem, né, que estava planejando comprar essa casa e não tinha o dinheiro suficiente. O dono então propôs, né, que venderia a casa pela metade do preço, ficando apenas com um prego que seria pregado ali na porta, né, como a gente chama aqui, Bel, o nome daquela partezinha de cima da porta. Tipo forro, né? Tem um nomezinho, um umbral da porta, uma coisa assim. Só lá, um pregozinho. É só um prego. Ah, o que é um prego numa construção inteira de uma casa? Não é nada, né? O homem aceitou, pagou o valor da casa, o dono foi embora, né? Passou alguns anos, aquele dono retornou e queria comprar de volta a casa. E o novo dono, né, o cara que tinha comprado a casa pela metade do preço, ele disse, não vou vender não, estou gostando da casa ótima, do jeito que eu queria, não vou vender não. E o cara querendo comprar, e o outro irredutível não vendia. Ele foi embora. Passando pelo caminho, ele viu uma carcaça, um animal podre, uma carne podre. Pegou, pendurou naquele pregozinho. O prego era dele. Só o prego era dele. Ele pendurou lá no prego. O que o dono lá da casa podia fazer? Nada. O prego era daquele homem. Então, pronto. Aquela podridão foi tomando de conta da casa. E passados alguns dias, aquele fedor aumentando mais e mais e mais, chegou uma situação tão insuportável que eles tiveram que simplesmente vender a casa pelo valor que o homem estava oferecendo, porque eles não tinham como morar mais naquela casa. O homem era dono do prego e aquele prego tinha algo podre ali, tomando de conta de tudo. E aí agora, vocês comprariam a casa, deixando um prego para o outro? Eu acho que não, né? Pois é só um prego. E o que essa historiazinha simples tem a nos ensinar? Às vezes é só um prego que Satanás quer colocar em nossas vidas. Só um pregozinho simples, inofensivo. Às vezes são até aqueles pecados que a gente pensa assim, esse pecado aqui é coisa pequena, é coisa simples, são os pecados aceitáveis, né? Aqueles que a sociedade não arregala os olhos. Mas é só esse pregozinho que Satanás quer colocar. E com o tempo ele começa a colocar coisas podres ali. E se essa situação não é resolvida, o que acontece? Vai ficar numa situação tão deplorável, tão difícil, uma podridão tão grande, que Cristo não vai ter prazer em morar naquela casa. É claro que ele não vai fazer como o dono, né? Ter que vender, ele não vai se livrar da gente. Ele é mais poderoso, tem como resolver. Ele vai eliminar isso aí. Agora, como ele vai fazer isso aí? Às vezes é doloroso. Às vezes realmente machuca um pouco. Mas a gente sabe que é para o nosso bem. É justamente para eliminar aquela podridão que está ali tomando de conta e atrapalhando a boa convivência na casa. É exatamente isso que acontece. É só o que Satanás quer. Tem outra ilustração também, né, que é da cunha, né, igual na enxada. A Diana deve conhecer bem, né? No interior a gente tem muito. Você pega ali e coloca a cunha. E o que acontece se você bater muito ali? Madeira racha. Satanás só quer colocar uma cunhazinha na nossa vida. E depois que ele bota, desce a marreta e lasca e acaba com muita coisa em nossa vida. A solução para os problemas da igreja. Então, já vimos aqui o que uma igreja deve ter. Já vimos o problema da igreja, o pecado que não é tratado, que não é cuidado, que apodrece a igreja. E o texto continua, e nós vemos então a longanimidade do Senhor Jesus. Entrando agora na solução para os problemas de uma igreja. E de cada um individualmente também, diria assim.
Versículo 21. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Muitas vezes, nós vemos o pecado, né, ao nosso redor, a maldade, a perversão acontecendo, tomando conta de tudo, e nós pensamos, né, por que Deus não julga logo isso? Por que Deus não acaba com essa situação? Tal pessoa cometendo tanta maldade, né, seja alguém na igreja ou que a gente conhece por aí, né, que é crente ou se diz crente, pelo menos, envergonhando o nome de Cristo, ou qualquer outra pessoa mesmo que não confessa Cristo como Salvador, mas está praticando maldade, a gente costuma se perguntar, por que Cristo não resolve logo isso, não acaba logo com essa situação? É uma pergunta válida, é normal nós pensarmos assim. E a resposta é bem simples, nós temos aqui, porque o Senhor Jesus, ele é longânimo, ele é misericordioso, ele dá tempo para que as pessoas possam se arrepender de seus pecados. Ele não vai simplesmente de uma vez lá e já, digamos, castiga, disciplina. Ele espera, ele é longânimo. A sua misericórdia, nós vemos que ela se renova a cada dia. Ele é longânimo, ele é paciente. Ele deu tempo a essa mulher aqui para que ela se arrependesse. E o que aconteceu aqui? Falta de arrependimento. Não foi porque essa mulher não podia. Não é dito isso. Não é porque ela era incapaz. Ela realmente não quis. Não vai haver uma só alma argumentando que não teve tempo de se arrepender, ou tão pouco que foi impossível, que não era capaz de se arrepender. Vejam o que Jesus diz aqui, ó. Ela não quer se arrepender. E é isso que acontece. A gente não quer deixar o nosso pecado, porque o pecado, ele é saboroso, ele é prazeroso. A carne. O problema é que no final, lá na frente, vem o amargo, vem a podridão lá na frente. Então, por isso essa dificuldade, essa relutância em abandonar, em deixar. E agora eu quero dirigir essa palavra especialmente àqueles que ainda não confessaram a Cristo como Salvador, que ainda não têm ao Senhor Jesus como Salvador. Eu não sei exatamente como é que está a sua vida no momento, se está vivendo, digamos, tranquilo com a situação que você está, se está vivendo tranquilo com o seu pecado, ou se já tem sido afligido por isso, se já está passando por tribulações, e de toda forma, no final das contas, é que realmente vai importar. Porque no final, todos nós, inclusive você, vai ter que prestar contas a Deus por tudo que cometeu, por todos os pecados, todos os atos que cometeu. E veja que se Deus julga até as obras daqueles que são seus servos, imagina daqueles que nunca o confessaram como seu Salvador. Ele não vai deixar em branco, ele não vai deixar passar em branco, ele vai julgar. E eu preciso te dizer que realmente ele é longânimo, é paciente, mas um dia vai chegar a sua hora de prestar contas. E eu pergunto, o que você tem nas mãos, o que você tem a mostrar a Deus que poderia apaziguar a ira de Deus por causa do seu pecado? Talvez você iria dizer, mas eu não sou tão mal, eu não sou tão ruim, eu nunca matei ninguém, nunca roubei ninguém, eu nunca adulterei, nunca fiz tais coisas desse tipo. Eu nunca fiz tantas coisas ruins como essa tal Jezabel aí que você falou. Sinto dizer que mesmo isso sendo verdade, mesmo assim não seria o suficiente para que você pudesse estar diante de Deus e merecer um lugar no céu. Pois a palavra de Deus, ele diz que aquele que cumpre toda a lei, mas erra em um só ponto, ele torna-se culpado de todos. Nós temos isso em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Então, mesmo que você cumprisse tudo, fizesse tudo, mas você pecasse em um só ponto da lei, um só dos mandamentos de Deus, isso já seria o suficiente para te condenar.
E vamos ser sinceros, que nós temos muito mais do que somente um pecado. Talvez até esses dos 10 mandamentos, se a gente for olhar profundamente, nós temos já cometido todos eles, mesmo que não em ação física, né, digamos assim, mas pelo menos em pensamento, e isto também já é condenável. Ou talvez você diga, não, mas eu ajudei muita gente, eu dei muitas esmolas, eu fui muito caridoso, eu fiz tantas boas ações, será possível que isso não é suficiente para cobrir o meu pecado, para que eu possa estar diante de Deus e Ele me aceitar no céu? Não, infelizmente também não é suficiente. Em Efésios 2:8 nós temos que a salvação não é por obras. Então, não importa o quanto de obras, de boas ações você faça, não é suficiente. E ele diz isso justamente, que é para você não chegar lá no céu, né, no julgamento do trono, e poder dizer a Deus, Deus, eu mereço estar aqui porque eu fiz tais e tais e tais coisas boas. Não, ele não nos aceita assim. Então, talvez você diga, então é impossível, né, Júnior? Não tem como a gente chegar ao céu. Se ele condena por um único pecado, e não importa o que a gente faça de bom, mesmo assim não vale, então não tem como, né? Realmente não tem como. Para nós, né, pelas nossas forças, pelas nossas ações, realmente não tem como. Não tem como. A única maneira de qualquer ser humano poder chegar diante de Deus e apaziguar a ira que ele tem por conta do pecado é apresentar o sangue de Cristo, o pagamento que Cristo fez na cruz pelos nossos pecados. Somente o sangue de Cristo, esse pagamento perfeito que ele fez, é suficiente para apaziguar a Deus, para nos dar novamente comunhão com Deus. E para isso, precisa haver arrependimento, precisa haver confissão, precisa você entregar a sua vida a Jesus, confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. E aí você vai viver para Cristo. E aí sim, Cristo é que vai cobrir os seus pecados. Você vai ter os seus pecados perdoados por conta do que Cristo fez por você na cruz, não é por conta do que você realmente faz na sua vida. E então, quanto tempo Deus se demora para julgar um pecado e trazer o devido castigo? Quanto tempo isso demora? Não sei dizer. Em alguns casos é mais rápido, em outros casos demora muito, não sei. Mas o que sabemos é que ele é longânimo, e se ele não julgou ainda, é somente por conta da sua paciência, da sua misericórdia. Mas isso vai chegar. A única certeza que nós temos é que Deus é justo e não deixará o pecador não arrependido impune. Isso ele não vai deixar. No texto que estamos estudando, ele até disse o que estava para fazer. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Versículos 22 a 23. Eu creio que não preciso de muitas explicações, mas vou apenas comentar um pouco sobre isso. Caso não houvesse arrependimento por parte daquela mulher e dos seus seguidores que estavam pecando ali naquela igreja, o Senhor iria julgá-los sobre aqueles fatos. Ele traria sobre eles grande castigo, e o Senhor está dando o ultimato, dizendo, ou vocês se arrependem, ou vocês deixam isso logo, ou o julgamento virá com severidade. Ele disse até que mataria os filhos daquela mulher, ou seja, os seus seguidores, aqueles que tinham deixado os mandamentos do Senhor para seguir os falsos ensinamentos, as imundícias que aquela mulher estava ensinando. E tudo isso serviria como uma grande lição, tanto para aqueles lá, como para as igrejas que estavam ao redor, e também, é claro, para todos nós que estamos aqui. Realmente nós não sabemos
o que aconteceu depois disso. Não sabemos detalhe de que fim tomou. Sabemos apenas pela história que alguns anos depois, eu não lembro exatamente quantos, algumas décadas depois, Tiatira acabou sendo realmente destruída, né? Serviu ao seu propósito de dar tempo a Pérgamo. Foi invadida. E certamente com isso a igreja também lá dispersou. Hoje apenas existe outra cidade por cima dela, né? A antiga Tiatira já se acabou completamente. Então, nós não temos informação sobre o que aconteceu com essa mulher, com aqueles cristãos, se houve arrependimento de fato deles ou não. O que sabemos, né, sobre a primeira Jezabel, a que tem lá em 1 Reis, lá em 2 Reis, capítulo 9, se não me engano, vai falar sobre a morte dela, que foi uma morte realmente terrível. Foi jogada, foi precipitada de uma grande altura, depois cavalos passaram por cima dela e, por fim, ela foi devorada por cães e sobrou apenas alguns pequenos pedaços daquela mulher, exatamente como o profeta havia dito que iria acontecer. Isso não é para pôr medo em ninguém, é apenas para dar um alerta de que o Senhor, Ele julga. Seus olhos não estão fechados à maldade, à iniquidade. Os seus olhos estão abertos, atentos. Ele dá tempo ao arrependimento, Ele é longânimo, mas o julgamento vem. E concluindo, no texto aqui, digo, todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Isso está nos versículos 24 a 28. Por fim, o Senhor Jesus ele faz as suas recomendações aos que não haviam se contaminado naquela igreja, e a promessa, né, foi de que não colocaria mais nenhuma carga sobre eles, ou seja, nenhuma perseguição, nada de mais dificuldade, além do que eles já estavam passando. Eles apenas deveriam conservar aquilo que já tinham. Né? A situação que eles estavam não era para cair, era para continuar resistindo. E a promessa ao vencedor, né, nós temos logo em seguida. E somente esses pontos aqui no final, a gente não tem como explorar muito, né? Mas só isso já seria seria assunto suficiente para uma pregação inteira, um estudo inteiro. Como diria um conhecido pastor aqui, né, pessoal? Quem sabe um dia a gente tira um tempo para fazer uma pregação só em cima disso, né? Os mais antigos sabem a quem eu estou me referindo, né? Quem sabe um dia a gente fala somente sobre esse final, então realmente não dá para explorar muito. Mas o Senhor diz, os vencedores receberão, né, uma autoridade maior até mesmo do que a autoridade que os imperadores haviam naquela época. Iriam reinar juntamente com Jesus, com mão poderosa, e teriam poder até para destruir nações, se assim fosse necessário. Estariam reinando juntamente com Cristo, teriam a mesma autoridade, estariam ali do lado de Cristo. Também, os vencedores reinarão com o próprio Cristo e também receberão a estrela da manhã. O que é essa estrela da manhã? Em Apocalipse 22 e 16, Jesus revela que ele mesmo é essa estrela da manhã. Então, o que seria isso? Aqueles vencedores, né, que passassem por todo aquele período se mantendo fiéis à vontade do Senhor Jesus, eles receberiam o brilho do próprio Cristo. Seria uma intimidade com Cristo tão grande como nunca se havia visto. Seriam juntos com Cristo, estariam juntos com Cristo, brilhariam como Cristo, digamos assim. Isso é realmente uma bênção, uma promessa maravilhosa que ele promete, né, que está reservada somente àqueles que vencerem, que passarem por tudo isso, aqueles que foram fiéis à sua palavra até o fim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém?
Oremos. Nosso Deus Pai, Deus Santo e maravilhoso, nós te louvamos, ó Pai, e agradecemos pela tua misericórdia, pela tua paciência, tua longanimidade, Senhor, em não nos castigar, não nos disciplinar tão rapidamente, Senhor. Mas agradecemos, Senhor, por não nos deixar na situação em que estamos, por nos mostrar, Senhor, o nosso erro, e nós pedimos, ó Pai, que sempre esteja nos mostrando, nos guiando, Teu Espírito Santo esteja agindo, Senhor, em nossos corações, individualmente e como igreja, que o Senhor não permita, ó Pai, que pecado venha se instalar nessa casa, que situações, ó Pai, de pecado venham a se tornar comuns, venham a se tornar usuais, normais aqui nessa igreja e também em nossas vidas. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, a ter zelo pela Tua palavra, nos ensine, Senhor, a ter todas aquelas boas características que foram apresentadas nessa igreja, mas não somente isso, mas também o zelo pela santidade, pela vida piedosa que o Senhor deseja em nossas vidas. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada um, que possamos estar cuidando de nossas vidas e cuidando uns dos outros, como é a Tua vontade. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.